Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem e Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 6 de novembro e hoje o estudo do livro de Mórmon que eu vou começar com vocês aqui começa em Mórmon, capítulo 9, versículo 30. Aqui quem está falando é Moroni e ele diz o seguinte: Eis que vos falo como falasse dentre os mortos, porque sei que tereis minhas palavras. Então ele está falando aqui, eu sei que esse registro vai chegar até vocês nos últimos dias. Então eu falo como se falasse dentre os mortos, porque minha época já vai ter passado, eu vou ter morrido, mas essas palavras eu sei que vai chegar até vocês. E como ele tinha essa certeza, né? A resposta está aqui no capítulo 8, versículo 35 e o 36. Moroni diz o seguinte aqui: Eis que vos falo como se estivesseis presente, contudo não estáis. Mas eis que Jesus Cristo vos mostrou a mim, e conheço as vossas obras, e sei que andais segundo o orgulho de vosso coração, e poucos há que não se exaltam no orgulho de seu coração. Então, Jesus Cristo mostrou em visão ali para Moroni a nossa época, os nossos dias. Ele mostrou nós, né, o que nós estávamos fazendo. E aí ele fala que ele conhece as nossas obras, porque ele viu os nossos dias. E ele sabe que muitos, né, eles se exaltam no orgulho de seu coração. E que há poucas pessoas que não se exaltam no seu orgulho do seu coração ali. Então ele viu a nossa época e foi ordenado a ele que escrevesse para a nossa época, para o nosso tempo. No estudo do Vem e Segue-me dessa semana, tem uma frase aqui de um profeta, tá bom? E eu vou compartilhar com vocês. Diz assim, ó: o presidente Ezartaf Benson disse: os nefitas nunca tiveram acesso a esse livro, tampouco os lamanitas da antiguidade. Ele foi redigido para nós. Cada um dos grandes autores do livro de Mórmon testificou que escreveu para gerações futuras. E aí ele cita aqui Nef, Jacó, Alma, Mórmon, Moroni. Todos esses, quando eles estavam escrevendo as coisas do livro de Mórmon, eles estavam pensando na nossa época, nos desafios que nós teríamos. Então o livro de Mórmon, quando nós lemos o livro de Mórmon, né, é como se nós pegássemos e lesse o jornal do dia. Porque ele foi feito para o nosso dia, ele é tão atual como você ligar a televisão e assistir o noticiário. Bom, o livro de Mórmon ele foi escrito para nossos dias. Os nefitas não tiveram acesso, nem os lamanitas. Ele foi feito para a nossa época. Por isso que nós podemos se voltar para o livro de Mórmon para enfrentar os problemas que nós temos hoje na sociedade, na nossa vida. Bom, então todos os tipos de dificuldades que eles escreveram foram para nos ajudar a superar as nossas próprias dificuldades hoje em dia. Bom, pensando sobre isso, que Moroni ele falou que viu a nossa época, que nos viu, que sabe das nossas obras, eu peguei aqui o capítulo 9 e fiz um resumo desse capítulo, né? Já que ele está falando para nós, veja quais são as palavras dele para nós. No capítulo 9 aqui, do versículo do 1 ao 6, ele cita especificamente para aquelas pessoas que não creem em Deus, né? E a essas pessoas ele diz, olha, todas as pessoas vão ressuscitar e vão ser levadas perante Deus para ser julgadas, né? Então, independente se a pessoa crer em Deus ou não, uma hora ela vai chegar na presença de Deus ali para ser julgada. Então ele fala sobre isso. Do versículo 7 até o versículo 20, né, ele cita aqui das pessoas que não creem em milagres, né, que não creem em Deus e que não creem nas revelações, nos profetas de Deus. Então eu separei alguns versículos aqui para que nós possamos entender melhor. Bom, eu separei aqui o versículo 8, o 9 e o 20. Diz assim: Eis que vos digo que aquele que nega essas coisas não conhece o evangelho de Cristo. Sim, não leu as Escrituras, e se os fez, não as compreende. Porque não lemos que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e que nele não há variação nem sombra de mudança? O motivo pelo qual cessa os milagres entre os filhos dos homens é que eles se degeneram, né? Se degeneram caindo na incredulidade e abandonam o caminho reto e desconhecem a Deus, a quem deveriam confiar. Então o motivo de não haver milagre na vida das pessoas é porque eles desconhecem a Deus, desviam do caminho reto, né, e não creem.
Então Deus ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é um Deus de milagre. Mas para ele fazer milagre na nossa vida, a gente tem que exercer nossa fé. E do versículo aqui, do 21 ao 30, Moroni ele fala especificamente para nós. Eu escolhi aqui o versículo 28, tá bom? E aqui diz assim: sede sábio nos dias de vossa aprovação, despojai-vos de toda a impureza. Não peçais para satisfazer vossas concupiscências, mas pedi com inquebrantável firmeza, que não caiais em tentação, mas que possais servir o verdadeiro Deus vivo. Então, o que ele está falando aqui? O que nós devemos buscar do Senhor em oração? O que eu devo orar para pedir ao Senhor? Ele falou que nós não devemos pedir ao Senhor coisas para satisfazer a concupiscência, ou seja, os desejos da carne, aquilo que nós queremos. Mas que nós devemos orar ao Senhor pedindo que nos fortaleça contra o pecado, que não nos deixe cair em tentação, para que nós fiquemos firmes. Então, olhando para a nossa época, o nosso dia, ele sabe do orgulho do coração das pessoas e como as pessoas vão buscar riqueza, prosperidade só material. E aí ele fala, olha, o mais importante para vocês pedirem é o quê? Para que o pecado não entre em vocês, para que vocês fiquem firmes no Evangelho de Jesus Cristo, tá bom? Pedindo que seja resistente ao pecado. Então, é essa mensagem que eu quero compartilhar hoje. Ler o livro de Mórmon é como nós lermos um jornal do dia de hoje, Então, essas são as mensagens mais importantes. Lembrando aqui, que Moroni ele estava escrevendo nos últimas linhas ali do registro que o pai dele tinha formado ali, Então ele tinha que selecionar o que era mais importante para dizer para nós. Ele não sabia quanto tempo mais ele ia viver ali, então que depois mais para frente ele acha minério, faz as placas, aí ele cria ele faz um resumo do livro de Éter, faz o resumo lá um livro dele também, um livro de Moroni. Então ele faz um outro registro, mas até esse dado momento aqui, ele pensa que aquela vai ser suas últimas palavras. E de coisas maravilhosas, que Deus pode ter mostrado para ele, tudo. A mais importante que ele considerou para mostrar para nós e nos advertir foi isso, que nós devemos realmente orar a Deus e nos fortalecer contra o pecado. Não pedir bênçãos só materiais, concupiscência da carne, coisas para satisfazer nossos desejos, mas sim pedir para nos fortalecer contra o pecado, que nós permanecemos firmes no Evangelho de Jesus Cristo. Bom, então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.